Só, todo mundo sabe, né, que uma das atribuições, por exemplo, da polícia militar é de ronda ostensiva, né, de ficar fazendo patrulhamento nas ruas, avenidas, enfim. E diante de uma constatação de algum ilícito ou algum indício, está atuando ali em caráter preventivo. A polícia civil, por outro lado, ela tem um caráter mais repressivo, ela atua posteriormente ao crime. Mas onde eu quero chegar? Isso é ronda. O que a polícia militar faz é uma ronda. Agora vamos imaginar uma ronda online, uma ronda virtual. E aqui foi o que o STJ tratou no informativo 870, no tema prova direito processual penal. O que acontece? No ambiente virtual, as pessoas elas trocam o quê? Fluxo de dados, informações, arquivos, vídeos, qualquer tipo de fluxo, né? Tráfego de dados, como se fosse uma praça, uma avenida online, uma rua online. E o que acontece? Muitas pessoas utilizam a internet para estar praticando o quê? Crimes. E não nas redes comuns de internet, mas nas redes P2P. Que seriam essas aqui? Peer-to-peer. É as redes de Tor. É aquelas redes que não são acessíveis nos navegadores comuns. Elas são abertas, não é ilícito você usar isso, mas são as redes mais descentralizadas, né? Que elas não dependem de um servidor que armazene as informações, não tem um intermediário na conexão. Por exemplo, tem o meu computador aqui e existe um outro computador lá. Se eu recebo informações daquele computador, eu sou o que? Um servidor. Se eu mando aquelas informações, eu sou um cliente. Servidor e cliente, para a gente entender. Dependendo de quem envia e de quem recebe, vai ser tratado ora como servidor, ora como cliente. E qual foi o caso aqui tratado? Vamos imaginar que nessa troca de dados, arquivos, esses usuários começaram a trocar pornografia infantil, ou seja, conteúdo ilícito, no caso. Diante disso, o que a polícia fez? Uma ronda. E a polícia identificou aqueles materiais, não a pessoa em si, mas o material trocado. Através do que? Como a polícia fez? Através de um software com a sigla CRC de origem americana. Significa Child Rescue Collection. É um software que foi desenvolvido na Flórida por uma ONG lá não governamental que tem como missão, né, combater esse tipo de crime contra crianças e adolescentes. E forneceu para a polícia brasileira, a polícia federal. E, enfim, a polícia estava fazendo aquela ronda dela ostensiva na internet e identificou hashes, ou seja, hashes seriam como se fosse o código, né? Aquele código específico identificaria palavras sensíveis, palavras de conteúdo ali que remeteriam a esse tipo de crime. E quando ela identifica esse tipo de conteúdo, esse indício, ela coloca o quê? Numa lista negra. E a partir de colocar naquela lista negra, ela identifica o IP da onde saiu aquela informação e o IP que chegou. Da onde é que foi trocado. Não sabe quem foi que enviou e quem recebeu, mas a polícia sabe os IPs, porque o IP ele é uma informação que está aberta ao público nesse sistema de torrent, nesse sistema P2P, não é uma informação sigilosa. Então a polícia, através desse software, ela consegue identificar o IP. A partir do IP, o que a polícia fez? Ela oficiou a operadora de telefonia, Vivo, enfim, para que fornecesse os dados cadastrais daquela pessoa que estaria vinculada àquele IP. E aí vem o nome, RG, CPF, endereço, né, de residência, os dados cadastrais objetivos da pessoa. Não vem o conteúdo trocado. Quais foram aqueles arquivos? Porque isso aí são informações sigilosas que para que haja o acesso depende de uma autorização judicial. Mas os dados cadastrais, a polícia pode ter o acesso, inclusive sem a necessidade de autorização judicial prévia. Por quê? Porque isso aí está previsto no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele diferencia entre dados e dados cadastrais.
os dados seriam efetivamente o conteúdo, o próprio conteúdo, onde a pessoa acessou, quais foram as aplicações de internet, onde ela entrou, os sites que ela entrou, redes sociais, os registros onde ela entrou. Esses dados, de fato, é imprescindível a autorização judicial prévia para que a polícia possa ter acesso. Agora, os dados cadastrais, que seriam RG, CPF, nome, endereço, essas coisas, essas qualificações, esses dados objetivos, eles não dependem de autorização judicial prévia, porque eles são objetivos, eles não informam, eles não invadem, segundo a lei, né, o Marco Civil, a intimidade e a vida privada da pessoa. Então, qual foi a questão? Imaginemos a seguinte situação, que fulano trocou com fulano, isso. E aí a polícia, com base nesse software, esse RC, identificando esses hashes, essas palavras sensíveis, requereu a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço que foi vinculado àquele IP nos dados cadastrais. Chegando lá, a polícia apreendeu os computadores. Né? O computador seria onde estava o IP, né? A internet. E lá a polícia descobriu o conteúdo ilícito armazenado naquele computador. Em razão disso, aquela pessoa ela foi denunciada pelo artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a defesa fez? A defesa impetrou um habeas corpus diretamente ao Tribunal de Justiça, sustentando a ilegalidade da prova, porque, no entendimento da defesa, deveria ter ocorrido que uma autorização judicial para que houvesse aquela ronda. O que o tribunal fez? O tribunal manteve a decisão e a defesa então entrou com um recurso, que é o recurso ordinário constitucional, no STJ. O STJ acolheu os argumentos da defesa? Não. O STJ não acolheu os argumentos da defesa, porque a defesa sustentava, inclusive, que isso aí seria, na verdade, como se seria equivalente à infiltração de agentes prevista no artigo 190A do ECA. Que na infiltração do agente deve ocorrer uma autorização judicial prévia, circunstanciada e fundamentada. Mas o que o STJ diferenciou? O STJ falou, não, de fato, a infiltração de agente depende de autorização, mas aqui não é o caso. Aí o STJ argumentou no seguinte sentido: a infiltração do agente, ele tem uma finalidade de se passar por criminoso. Ele se oculta para que possa entrar em alguma rede fechada, algum grupo, Discord, WhatsApp, ele se passa por criminoso para que ele acesse uma rede fechada, que não está disponível ao público. No caso, essa praça em que as informações são trocadas está disponível ao público. Os IPs estão disponíveis ao público. O que a polícia nada mais fez do que identificar arquivos suspeitos. Arquivos, não pessoas. Quando o agente ele se infiltra, ele já tem uma pessoa previamente identificada. Então ele quer se infiltrar. É diferente. Então o STJ, com base nisso, ele diferenciou a infiltração do agente da busca por IPs, desse software que faz essa ronda, esse aplicativo aí, CRC. Então afastou os argumentos da defesa e manteve a legalidade da prova. Diferenciou as questões de dados cadastrais, né, quando a polícia pediu os dados, que não precisa de autorização judicial, e dos dados sensíveis, que seriam o próprio conteúdo trocado, que aí sim depende de autorização. Então o STJ ali, na sua sexta turma, de relatoria do ministro Rogério Schetti Cruz, rechaçou os argumentos da defesa e manteve a lisura da prova. Um informativo muito interessante, pessoal. Concordo com os argumentos do STJ. De fato, na visão defensiva sustentaria esses argumentos, mas o STJ aqui pontuou muito bem a questão da infiltração para a questão da ronda ostensiva virtual, que não está submetida à reserva de jurisdição, ou seja, não precisa de uma autorização judicial, e manteve ali a prova, né?
questão muito interessante nesse formativo. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e vamos com tudo aí nos estudos das jurisprudências dos tribunais superiores.